Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Independente da hora que vocês estejam nos ouvindo, eu desejo tudo de bom a vocês. Meu nome é Erivaldo. Meu nome é Leila. Meu nome é Alan. Meu nome é Anderson. Somos todos graduandos do curso de Educação Física, licenciatura, do Centro Acadêmico de Vitória, famoso CAV, da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos falar um pouquinho sobre quem somos. Como eu tinha falado antes, meu nome é Erivaldo, sou de Bezerros. Eu sou de Limoeiro. Eu sou de Machados. Sou de Gravatar. Eu escolhi Educação Física em relação ao meu histórico, que no caso foi uma disciplina que eu vi que era riquíssima, diversos conhecimentos, mas os profissionais que exerciam a atividade como professores, a maioria não davam esse certo valor, ficava uma disciplina muito solta, uma coisa muito livre, o nosso famoso quicar bolinha e nada de conhecimento. Me despertou uma certa curiosidade sobre o curso. De início não foi o primeiro curso que eu escolhi, mas eu optei por ele e acabei gostando muito do curso. Estou aqui. E você, Leila? Como o Erivaldo disse, os professores na escola não valorizam muito a educação física e eu não tive muitas experiências boas na escola. Eu entrei no curso, acredito que da forma que muita gente entra também, que foi por causa da nota, mas agora estou gostando mais. E você, Alan? Assim, primeiramente eu não queria educação física porque eu achava, não, isso é curso de vagabundo, isso é curso de, esse pessoal só quer jogar bola e tal, não tem futuro, não ganha dinheiro. Era uma área muito discriminada, até eu discriminava a área antes de cogitar estudar educação física. Até que eu até fiz outro curso, mas eu terminei desistindo e eu pensei, já que era minha segunda opção educação física, por que não? Então eu comecei a estudar aqui no CAV, eu vi que o curso não é jogar bola, é porque a gente tem uma concepção muito errada desde o tempo do ensino médio, porque, por exemplo, em muitas escolas, como na minha cidade, eu não tive educação física. Eu só fui ter educação física lá próximo só no terceiro ano que foi chegar um professor de educação física na minha escola. Não tinha educação física antes. Por isso, eu decidi optar em fazer o curso. Depois eu descobri que é uma área muito ampla e uma área muito boa de se trabalhar. E rica em conhecimento também. Exato. Verdade. E você, amigo Anderson? Bom, a minha experiência com a educação física foi igual feita dos meus colegas, não foi tão boa, porém participava sempre dos times da escola e aí despertou esse interesse pela educação física. E feito meu amigo Alan falou, a gente pensa que é só jogar bolinha, mas quando a gente começa a estudar, que entra na universidade, a gente tem uma visão diferente do que é a educação física. Bem, pessoal, e logo de início como todos nós falamos já, a educação física não é só quicar bolinha. Mas para falar sobre o que é educação física inicialmente, a gente tem que saber o que realmente ela é. E aí, Anderson, o que é educação física? Existem vários conceitos, né? Para alguns professores é uma ciência, para outros a cultura corporal. Eu acredito que seja uma junção dos dois. Verdade, uma área tão ampla, ela fica até complicado dar uma definição mais exata sobre essa situação. E agora, vamos falar um pouquinho sobre a história. Como surgiu a educação física? Vocês acham que foi alguma coisa atual agora? Sei lá, ou veio bem antes? Meio do que do nada, né? Meio do que do nada apareceu, boom, tipo Big Bang. E aí, pessoal, como vocês acham que surgiu a educação física? Assim, não a educação física, a matéria a gente conhece. O nome dessa matéria é educação física. Nessa época a galera não conhecia como educação física, mas antigamente, desde a antiguidade, o homem sempre precisou de movimentar-se com o objetivo de sobrevivência. E nessa época que ele precisava sobreviver, ele precisava saber correr, precisar saber lançar objetos, saber nadar e outras coisas assim. E além de plantar, entre outras funções. Mas com isso ele precisava dessas funções para conseguir sobreviver na natureza e conseguir fugir e dominar os seus oponentes, seus inimigos. Como o nosso amigo Alan estava falando aqui agora, realmente, a educação física ela surgiu desde os primórdios da humanidade. Ela veio quando o homem ainda era nômade, ou seja, o homem ele não tinha morada fixa, ele precisava se locomover para outras regiões para se alimentar. Consequentemente, eles corriam, eles saltavam, eles nadavam, eles utilizavam esses movimentos básicos que depois eles descobriram a agricultura
eles começaram a morar em lugares fixos, ou seja, eles passaram de ser nômades para serem sedentários. Consequentemente, com isso houve uma grande repercussão e agora? Eu não vou precisar mais correr porque um animal está atrás de mim, ou eu não vou precisar saltar para conseguir pegar uma fruta, justamente. Eles começaram a disputar entre si. Eles observaram, tipo, eu sou da tribo do sul, de uma determinada localidade, e eu corro bastante. Alan também corre. E aí, Alan, vamos disputar uma corrida aí pra ver quem corre mais. Não, e sem contar que eles não ficaram sedentários todos de uma vez. Então, quando chegava uma tribo que ainda era nômade, acontecia lutas entre os sedentários e os nômades. Inicialmente, quem ganhavam eram os nômades, por ter mais contato, por estar aprimorando mais as habilidades. E depois de tudo isso, pessoal, nós começamos a observar que aquele movimento que era utilizado mais como sobrevivência, ele começa ganhando corpo. Como assim ganhando corpo? Creio que ele começa ganhando um fato mais importante na sociedade, um fato mais ético. Ele começa evoluindo com a sociedade. Quando ela deixa de ser nômade para virar sedentário, a sociedade ela começa a criar laços nos quais o movimento ele também se fica impregnado. Com isso ela vai evoluindo com o passar dos anos e chega no ponto da cultura corporal, né? Que vai evoluindo, determinadas expressões. E uma prática muito importante antigamente era a dança, que ela era usada para celebrar colheita, a pesca, rituais, nascimentos, mortes. E eles dançavam por horas e dias também. Quando dançavam, eles faziam alguns ruídos que acreditavam que estavam exorcizando os espíritos maus. E pelo bem, pelo prazer que a dança trazia, eles acreditavam que estavam entrando em contato com o poder dos deuses. Falando em relação à China, nós podemos observar o nosso Kung Fu que temos atualmente agora. A criação dele foi em relação 1760, por volta disso. Bem novo, né, amigo? Em relação sobre Antes de Cristo, claro. A unção do corpo com a alma. Temos a Índia, que foi a relação das danças. E uma coisa que eu achei bem interessante foi o Egito. O Egito, bicho, eles eram bem desenrolados em relação a isso. Eles tinham exércitos, eles remavam, eles disputavam lutas, danças. Ou seja, eles tinham uma grande amplitude do movimento que foi difundido na sociedade. Então, quando a civilização fica mais evoluída, né? Isso. Aí entra outro período da história, que é a Antiguidade Ocidental, que se destaca a Grécia. Sócrates, Platão, entre outros filósofos. Bem depois. Bem depois. Mas tá chegando aí bem. Estamos chegando aí. A Grécia, ela usava o desenvolvimento do físico moral do homem. Sim, falando sobre a Grécia, pessoal, uma coisa que eu achei bem importante e bem interessante, que em si ela tinha duas divisões incríveis. A relação de Esparta com Atena. Ou seja, em Esparta os caras utilizavam para preparo físico, para guerra, para preparativo militar mesmo em si. E na Atenas não, Atenas era uma coisa mais ética, moral, como nosso amigo antes estava falando. Democracia. Por isso que o amigo Alan falou um pouquinho sobre a relação dos pensadores, Aristóteles, Sócrates, porque eles paravam para utilizar a relação do conhecimento, eles valorizavam o conhecimento. E para um conhecimento precisava de um corpo sadio. Tinha esse pensamento naquela época antes. Eles tinham essa visão de cultuar o corpo, de ficar com o corpo mais sadio, porque se eles tinham um corpo sadio e a mente sadia, eles estavam mais próximos dos deuses, eles estavam mais bem espiritualmente. E falando dos deuses aqui, agora eu me lembrei que a relação das Olimpíadas surgiu na Grécia em relação aos tempos de Zeus, ou seja, os homens eles cultuavam muito os Zeus como o deus principal da criação, e no qual eles utilizavam eventos em relação a movimentos corporais para o campeão desse campeonato, em relação desses movimentos. Eles eram mais considerados como semideuses, heróis. Eles ganhavam um status na sociedade incrível. Isso aí eles têm um reconhecimento muito grande. Isso mesmo. E durante os jogos, a Grécia toda parava, não era até quando estavam em lutas, iam prestigiar os jogos. Verdade, e como tinha falado antes, só participavam homens. As mulheres eram proibidas até de assistirem. Isso é uma verdade. Punidas até a morte se fossem casadas. O papel delas era o quê? Reproduzir. E também tem um fato importante. Se parar para pensar, tipo, o homem na Grécia, eles faziam as provas, tinham um corpo sarado e tal. E as mulheres? Como eles tinham esse culto ao corpo, as mulheres também tinham um corpo, como os assim, mais sadios, em relação a quê? Para dar à Grécia
filhos sadios. Era uma lógica bem interessante que eles utilizavam desde aquela época mesmo. Não é à toa que é o berço da civilização também, a Grécia. E em Esparta, eles também tinham uma política de eugenia. Então, eles tinham uma comissão que dava o direito de condenar os nascidos defeituosos. Eles sempre tentavam deixar sua tribo mais forte, sempre tentavam, assim, se proteger das tribos, porque desde aquela época tinha essa questão de dominação de outros povos, por exemplo, do Egito. Logo após Roma, tentaram dominar a Grécia. Com isso, eles tentavam manter o corpo sadio, o corpo forte e se preparar, assim, fisicamente e com suas armas para proteger seu povo. Depois de tudo isso, veio a relação de Roma. Roma, ela conquistou a Grécia e depois de tudo isso houve outra modificação no ponto de vista do movimento. E aí tu observou que depois que Roma dominou a Grécia, houve modificações bem importantes no âmbito da relação dos movimentos que eram vistos pelos gregos de uma forma e na Roma eram vistos completamente de outra. Eles pensavam assim como os gregos, que ele tendo um corpo fisicamente saudável e uma mente fisicamente saudável, ele precisava de ter os dois juntos, assim, só que ele não acreditavam nessa história, nos deuses, não, ele não acreditava, mas ele acreditava que era importante que eles ficassem com um conhecimento tanto físico, tanto intelectual, para que assim eles conhecessem, e assim, conseguissem dominar suas funções e ajudar a sua nação nas práticas militares, como diz a frase do Juvenal: mente sã, corpo sano. Então, essa frase dele resume justamente isso. Que a gente pode escutar até hoje em dia, né? Em todos os cantos. Mente sã, corpo sã. É uma frase bem legal. Você sabe que essa frase era um pouco mais nova, né? Mas veio desde a época de Roma. Poxa. E depois, com tudo isso, a educação física, ela, como pode observar, ela vai se trilhando com a sociedade. Depois de tudo isso que a gente falou aqui, abordou mais um pouquinho, veio a relação da Idade Média, no qual a educação física ela praticamente desapareceu. A Igreja Católica em si, ela começou a privar os conhecimentos de diversas áreas, como aquela famosa frase, conhecimento é poder. Ela privava os conhecimentos em relação até o movimento, ou seja, tem um filme bem importante que relata isso, é o filme O Nome da Rosa, que o monge ele privava até o pessoal que habitava naquela região de sorrir, porque eles diziam que era um hábito do satânico, no qual a sociedade em si, ela vedava-se o olho, compostos eles perpetuavam a reprodução do ato. No caso, eles não riam, eles não tinham tanta amplitude de movimento. Mas, como nós sabemos, a educação física ela se modificou também. Ela começou mudando com a sociedade em si, ela depois começou tendo as revoluções e modificando-se com tudo isso. Mas, parando para pensar um pouquinho, a gente falando sobre a nível de mundo, a educação física. Mas e no Brasil? Como foi que ela veio aqui pro Brasil? Como foi que ela surgiu no Brasil? Os índios, antigamente, eles tinham a visão de educação física sobre o movimento, assim, como o pessoal antigamente, como os antigos pré-históricos. Os pré-históricos, obrigado. Com igual os antigos pré-históricos, eles tentavam apenas para sobrevivência. Eles não tentavam para conseguir um conhecimento sobre cultura corporal, não, eles não estavam nessa fase ainda. Não era uma prática ainda sistematizada, não é isso? Isso mesmo, verdade. E eles ainda eram nômades, não era? Verdade. Aí tudo isso modificou esse lado da sociedade no Brasil quando ele foi redescoberto, né? Porque descoberto já era, né? Pelos índios. Os índios já habitavam aqui. Ele foi redescoberto por Portugal. Que com isso veio os jesuítas começaram a implantar os métodos de educação de Portugal aqui no Brasil. Consequentemente, trazendo o movimento também como uma forma de educação. Assim, também falando sobre os negros junto com Portugal que foi praticamente exorbitantemente, ele foi o maior exportador de escravos. Ele comprava muito escravo lá na África e trazia pra cá, porque já que os índios não gostavam de trabalhar, e os índios, quando eles tentaram colonizar o país e fazer que os índios trabalhassem de graça,
graça para eles, homens brancos. Os índios, como conheciam a mata, eles não conheciam, os índios fugiam. Então ele pensou, vou trazer alguém de outro lugar. Trouxe os negros da África na época. E nessa época, os negros não queriam trabalhar, claro, é escravo. E quem quer trabalhar? Quer trabalhar de graça? Alguém quer trabalhar aqui? Não, verdade. Não Que nem meu avô dizia, nem relógio trabalha de graça, precisa de pilha pra trabalhar. É verdade. Aí nessa época, assim, os negros queriam fugir das senzalas, dos lugares onde os senhores, onde os patrões, os grandes ficavam. E para isso eles fugiam para quilombos e depois de fugir para quilombos, eles tentavam se proteger, já que eles não tinham arma, eles começaram a entender que o corpo deles, ele pode usar como uma autodefesa. Então, eles começaram a utilizar práticas corporais. A partir daí foi que começou a surgir Uma luta, ela é encoberta por uma dança, porque se os senhores de senzalas descobrissem que os negros estavam praticando lutas contra eles próprios, eles acabavam indo até pra morte, né? Eles eram castigados e muito mais. Bem interessante mesmo esse fato aí falando aí. Mas no caso, depois que o Brasil ele ocorreu até a abolição, houve alguma modificação na sociedade? Lógico, os negros eles já eram livres. Os senhores que eram senhores de escravos, eles perderam a mão de obra gratuita. Começaram a pagar pela mão de obra. Consequentemente, a sociedade ela teve outra modificação. Com isso, a educação física também foi modificada. Ou seja, é nessa época que os senhores de fazendas eles começaram a botar os estudantes na escola e a educação física ela começou aparecendo para eles de uma forma calistênica. E com isso, houve várias modificações da educação física aqui no Brasil. A primeira corrente muito importante que houve foi a corrente higienista. Assim, só não esquecendo essa parte, só uma coisa rápida assim, antes de chegar na parte higienista, em 1851 tomou-se noção de que precisava que o indivíduo praticasse atividades físicas e que ela era importante. E com isso, decidiram fazer a lei que obrigava que as escolas tivessem, claro, as escolas naquela época era quem tinha condição, quem era o quê? Descendente desses colonizadores. Senhores de fazenda, justamente, é verdade. Precisava de capital para estar na escola. Nessa época, decidiu fazer essa lei que obrigava que as escolas tivessem a ginástica, ginástica não era assim a educação física com mas já era o início da higienista. Nessa parte, eles tentaram colocar com que as escolas tivessem fosse obrigatório que tivessem 30 minutos por dia, 4 vezes por semana, que fornecer e que ensinar atividade física. Possibilitar essas atividades físicas, né, para os alunos. E sim, como eu estava falando sobre a relação da educação física e higienista, foi uma corrente muito importante aqui no Brasil, que visava mais ou menos a prática de esportes ou de movimentos para que a população ela se tornasse mais saudável. Nessa época foi um acordo que houve entre médicos e militares, que foi difundida para todo o país. Lembrando que essa fase durou entre 1900 a 1930. E depois dessa fase aí, nós podemos observar, houve outra modificação. E, consequentemente, a educação física estava se modificando de novo. É incrível isso. Qual foi a outra fase que, depois da higienista que chegou ao Brasil? A militarista, que era aquela ginástica que, no geral, o pessoal tentava... Naquela época, como a primeira escola de educação física, naquela época os professores eram formados em educação física na escola militar. E naquela época a educação física ela tinha fim de, assim como na Roma, assim como outros países que Esparta e diversos países que utilizavam equipamento militar, diversos lugares, eles tentavam utilizar para a prática militar, para a proteção do país, para fazer com que o indivíduo estivesse forte, estivesse consciente e saudável, principalmente forte e que forte fisicamente, assim, seu condicionamento físico, força, resistência, corrida. E os professores, eles não necessariamente tinham que ser formados em educação física. Só de praticar, só de já ser do exército, eles já poderiam ensinar. Era mais repetições de movimentos e calistênico, né? Ou seja, ele era mais movimentos sem equipamento, utilizando o peso do corpo ou amplitude de movimentos. E depois disso, a gente já pode observar um pouquinho
que a educação física ela foi se modulando durante a história, desde a pré-história até hoje, especificamente no Brasil, houve a corrente higienista, agora estamos falando sobre a militarista, e depois houve outra corrente muito importante, que foi desenvolvida aqui no país, que foi a linha esportivista, que utilizava a relação dos esportes. Foi quando o país começou a investir em relação dos esportes, e a educação física ela modificou a visão dela novamente para a área mais esportiva, que no caso os professores eram técnicos que utilizavam esportes de alto rendimento para toda a população. Isso foi difundado para todo o país naquela época. E nessa fase também excluíam muitos alunos, porque era aquela coisa, quem conseguisse praticar, praticava. Quem não, se sentava e ia assistir. E normalmente, assim, os professores mesmo davam preferência para que os mais habilidosos, os mais, assim, tivessem habilidade técnica, tática nos esportes, que o esporte futebol, vôlei, basquete, handebol. O pessoal dava importância ao esporte porque, por exemplo, o Brasil viveu uma época muito boa em crescimento esportivo, como, por exemplo, ganhou a Copa do Mundo em 62, em 70, e o esporte estava em crescimento. Por isso, os professores visavam essa prática. Em relação a essa prática, a gente pode observar, né, pessoal, que ainda hoje tem professores de educação física que atuam dessa forma ainda na escola. É algo que podemos observar ultrapassado e completamente antiético. E também com a outra linha metodológica que vem depois da esportivista, que é a recreacionista. Ixi, essa sim, viu? Essa aqui é virada na danada, viu? Essa, pra quem não conhece, não vamos julgar pela sua nomenclatura, é só o famoso entregar a bolinha, tá, pessoal? Aquela que eu tive na época que eu estudava em escola, ensino fundamental, ensino médio. Basicamente isso. No médio nem tanto, no médio eu tive ainda uma educação física semelhante à que eu estou vendo hoje na faculdade, mas principalmente no fundamental. Minha educação física fundamental foi praticamente nessa linha recreacionista, ou seja, entregar bolinha, vamos jogar bola, vamos se divertir, e tchau aula, tchau pessoal, boas férias, e meu dinheiro tá no finalzinho do mês, garantido. Se quiser fazer, eu faço. Se não quiser, eu não tô nem aí pra vocês. Se quiser vir, chegue. Se não quiser, não apareça, vire fumaça. E ainda um fato importante, às vezes não tem nem escola, tem escola que não tem nem professor de educação física, né? Já conheci várias situações, vários amigos meus, conhecidos, que não tiveram educação física. Isso como posso dizer, é uma coisa completamente errada, né, pessoal? E depois disso, na época de 1979 para 1980, houve uma linha muito importante. E nessa época, o Brasil estava chegando já em época de redemocratização, no final da ditadura militar já, criaram várias linhas metodológicas, como pode observar hoje, a cadeira esperadora, desenvolvimentista, saúde renovada, psicomotricidade e de diversas outras, que foram movimentos que surgiram para mostrar que a educação física ela não é mais só essa linha esportivista, recreacionista, militarista, higienista, não. Ela vem com outro cara. Isso até hoje, atualmente, ela tem essa linha agora. Ela vem se modificando com a sociedade, como eu estava falando antes, e vocês podem observar com essa linha temporal que a gente criou, desde o Homem das Cavernas até hoje, a gente pode observar que a educação física está impregnada na sociedade, e ela anda juntas com o pessoal, junto com o cotidiano, junto com todas as modificações que acontecem diretamente com o povo. Por quê? Ela é movimento, pessoal. Ela não é uma coisa inerte, ela não é uma coisa parada. Por isso que eu falei no começo que eu não acho que é só uma ciência e também não acho que é só cultura. Eu acho que ela está interligada. Sim, tem um fato importante. Falando sobre isso, a gente falou sobre a relação da educação física do ensino, mas do ensino superior. No ensino superior houve várias modificações. Uma das modificações mais importantes foi em 2004. A quebra da educação física em duas partes, bacharelado e licenciatura, que foi, pessoalmente, eu acho que não foi produtivo pra ninguém, ou seja, depende, né? Pra ninguém, abre aspas. Tudo tem um interesse monetário, né? Pra quem fez, com certeza tirou algum proveito disso. Pra gente que tá nessa partezinha aí, complicou bastante, porque ficou a educação física quebrada, como eu tava falando antes, em dois pontos de vista completamente diferentes, mas na verdade, quando a gente olha na prática, no nosso curso de educação física, licenciatura e bacharelado, elas se interligam diretamente. Eu não sei para que criaram essa divisão. Consequentemente, os cursos de educação física, bacharelado e licenciatura ficaram quebrados em relação a grades e muitas coisas.
E, como eu tava falando antes, o curso de Educação Física, Licenciatura e Bacharelado tem duração de 4 anos na UFPE. E tem essa divisãozinha que eu acabei de falar agora. E lembrando que antigamente eram 5 anos, mas era licenciatura e bacharelado junto. Justamente, aí o pessoal... Até antes de 2004, né? Eu acho que depois essa lei ainda demorou alguns anos para ela ser, assim, praticada no geral, porque ela foi, assim, posta em prática em todas as universidades, eu creio que a partir de 2009, 2010, e ainda existem algumas que ainda tem, mas são poucas. O curso ficou fragmentado. Eu faço uma pergunta: educação física é saúde? Sim, é saúde também, mas também é cultura. E aí, com essa divisão, a gente fica naquela, né? Bacharelado, vou trabalhar só com saúde, licenciatura só com educação. Eu posso trabalhar na escola a educação física em questão da saúde? Posso. Não posso que seja o principal, mas a gente vai trabalhar também. Verdade, nós somos professores, somos guias, ou seja, a gente vai direcionar nossos alunos para práticas saudáveis, para alimentações saudáveis, ou seja, nós vamos trabalhar a relação não só apenas do conhecimento especificamente do determinado assunto que vamos trabalhar na sala de aula, mas em diversos outros. Ou seja, a educação física, como eu estava falando antes, ela é ampla, ela é rica em muitos conhecimentos. Por isso que eu acho que é uma situação muito complicada essa divisão de educação física, bacharelado e licenciatura. Bem, pessoal, a gente falou um pouquinho aqui sobre o que é educação física, a história. Vocês podem observar que eu vi muita coisa, que a educação física ela sempre está em movimento com a sociedade, como eu estava falando antes. E ela vem se perpetuando até hoje em dia e ela vai se modificar com certeza junto com a sociedade agora. A gente não é uma coisa parada, é em movimento. Eu queria agradecer a todos que escutaram aqui o nosso projeto. O nome do nosso projeto é Universo de Educação Física. A gente vai abranger vários assuntos. Esse foi o primeiro. Nos próximos vamos falar mais assuntos abordados como esportes, jogos, lutas e muito mais. Atletismo, natação, capoeira e entre outros. Todo o universo. Todo o universo. Espero que todos tenham gostado da nossa apresentação, da nossa história que a gente contou. Falando um pouquinho também sobre a relação da educação física. E espero que vocês continuem com a gente. Facebook. Nosso canal no YouTube, que temos também até agora. O canal no Facebook nós vamos mandar o link, que é a página da UniEDFcast, lá no Facebook, recém-criada. Dá uma força lá quem puder, né? Justamente. É nova. Primeiro vídeo. Tem a nossa página no YouTube também, canal novo, a gente vai distribuir também, tá? UniEDFcast. Também procura lá, pessoal, vai enriquecer bastante. O nosso Gmail para nosso contato é uniedfcast.cave@gmail.com. Repetindo, uniedfcast.cave@gmail.com. Esses são os nossos meios de contato com vocês, com a gente. Pode mandar sugestões, pode falar em relação se gostou e muito mais. O que de fato se está ajudando essas informações para o estudo de vocês em geral. Aí qualquer coisinha, pessoal, pode entrar em contato com a gente, estaremos sempre lá, responderemos rápido, com certeza disso. Assim, por exemplo, né, nós estamos em aula às vezes, né, mas... Verdade, no YouTube, dá aquele likezinho que ajuda bastante no nosso canal. Só queria agradecer, meu nome é Erivaldo, pessoal, até a próxima. Meu é Leila. Meu nome é Alan, até a próxima, amigas. Anderson, até a próxima. Tchau, amigos, Tchau, até a tchau. próxima, tchau.